Pastor líder da primeira igreja batista em Juqueirópolis há 21 anos, Jethro Paiva é apaixonado pela igreja local. Graduado em Direito e Teologia, Jethro também lidera a terceira igreja batista em Andradina, onde tem experimentado um favor extraordinário de Deus. Se dedicando à pregação da palavra, Deus o tem levado por diversas partes do mundo para espalhar o reino de Deus. Vamos receber com muita alegria Pastor Jethro Paiva. Muito boa tarde, irmãos. Boa tarde, gente. Você sabe que o maior desafio de um pregador é pregar depois do almoço, né? Que tem um anjo que vem e começa a fazer uma massagem assim na nuca da gente. E alguns começam a escorregar assim na cadeira. A gente começa a se ajeitar, né? Mas uma alegria muito grande poder estar aqui. Nós estamos encerrando essa conferência e pregar assim na parte final, sempre, toda moeda tem dois lados. Quando você prega no começo, né, você tem muita probabilidade, porque ninguém pregou ainda o que você ia pregar. Mas quando você é o último, parece que é um negócio assim, meio espiritual, que cada um que vai pregar fala assim: rapaz, eu ia falar isso, né? Quem é pastor aqui sabe o que eu estou falando. Mas a vantagem da gente pregar assim por último é que o avião já está no fim da pista, né? E agora, depois de um louvor desse, estava falando para o Carlito que num ambiente profético desse até Saul profetiza, né? Porque está facinho demais, né? Muita unção. A Sara trouxe o céu para a terra e uma escada aqui, e nós podemos dizer que esse lugar realmente é Betel. Eu estou muito feliz mesmo de poder receber tanto aqui, também de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pastor Carlito, pastora Leila, seus filhos, nós somos amigos há muitos anos mesmo. Eu tenho tido o privilégio de ter essa família como amigos pessoais, de sentar na mesa, de poder passear juntos e tirar férias. E isso tem me enriquecido demais, me fortalecido. Eu já estou pastoreando a mesma igreja, na mesma cidade, agora já há mais de 21 anos. E pregar no mesmo púlpito, pastorear a mesma igreja há mais de 21 anos, é realmente um grande desafio. E Deus tem nos dado muita graça, e nesses anos a gente tem amealhado muitos amigos. E esse ambiente é um ambiente de encontrar amigos, de poder também fazer novas amizades, de conhecer novas experiências, né? Que eu penso que a grande riqueza da conferência são os bastidores também, da gente poder aprender tanto uns com os outros. Essa semana eu estava orando, buscando do Senhor uma palavra, e eu tinha que mandar o esboço aqui para o pessoal preparar tudo, e para mim é um desafio essas coisas, porque é bom quando você está, né, chega na hora e você fala, né, mas eu tinha que preparar, então sentei, e era de madrugada ainda, e o Senhor começou a trabalhar essa palavra no meu coração. Eu ainda não compartilhei isso com a minha igreja, com o meu povo lá, mas eu vou ter esse privilégio de impartir com vocês hoje. O Carlito escreveu algum tempo atrás um livro chamado Encontros com Jesus. E é interessante que os 3 primeiros evangelhos que nós chamamos de sinótipos, o Mateus, Marcos e Lucas, eles não relatam alguns encontros que Jesus teve. Só o evangelho de João, evangelho de Jesus que João escreveu, vai relatar alguns encontros que são chaves para a igreja, que são chaves para a nossa vida, que são chaves para o evangelho. Por exemplo, em João capítulo 4, só João relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá na cidade de Sicar. E quando Jesus diz para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse encontro com a samaritana é muito especial. Em João 8, Jesus tem um encontro com a mulher adúltera, e ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. Só João fala isso. Mas hoje eu quero ler com vocês João 3, e eu vou fazer questão de ler todo o texto, apesar de vocês saberem.
João 3, de 1 a 21, que somente o Evangelho de João vai citar Nicodemos. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, o nome Nicodemos não é nem citado, mas João cita 3 vezes. João faz 3 citações em que Nicodemos aparece. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Então leiamos João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio à noite, ele veio escondido e disse: "Ô mestre, Jesus, nós sabemos, eu sei que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele." Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer." Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito." Perguntou Nicodemos: "Como pode ser isso?" Disse Jesus: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, Nicodemos, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele é um caso à parte, porque quando João revela e escreve para nós desse encontro secreto, desse diálogo extraordinário que se tornou o cerne da mensagem do Evangelho. Quem de nós aqui consegue pregar um sermão evangelístico ou não finaliza uma mensagem dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus não veio para julgar, Deus não mandou Jesus para julgar, mas para salvar. Esse diálogo, esse encontro é algo, é surreal, é maravilhoso demais. E João ainda vai citar Nicodemos mais 2 vezes. A última vez é quando Jesus termina o seu ministério terreno, é quando ele finaliza a sua obra na cruz. E eu quero, junto com vocês, aprender algumas coisas desse encontro. Primeiro, a religião, ela sabe, mas ela não conhece. Eu vou repetir.
Nicodemos, ele sabia, mas ele não conhecia. Nicodemos olha para Jesus e diz: eu sei, ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nós sabemos, ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas, esses milagres. Eu sei disso, nós sabemos disso. O Senhor é mestre em Israel. E aí, Jesus, ele responde para Nicodemos, no versículo 10, Jesus diz: ô Nicodemos, você é mestre em Israel, mas você não entende essas coisas. Sabe por quê, Nicodemos? Você sabe, mas você não conhece. Nós falamos e testemunhamos do que nós conhecemos, daquilo que nós vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Por quê? Porque você só pode testemunhar do que você viu, não do que você sabe. Você não pode testemunhar de algo que simplesmente falaram para você, que você ficou sabendo. Mas você só pode testemunhar do que você conheceu, daquilo que você viu, daquilo que você experimentou. Deus está se revelando de uma forma tão tremenda para Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos o que ele não disse para nenhuma outra pessoa no seu encontro. Ele revela para Nicodemos o amor que a luz se revelou. E ele diz para Nicodemos: sabe qual é o problema, Nicodemos? É que a luz veio, mas vocês preferiram as trevas. Vocês não se abriram para conhecer, para experimentar. Porque a religião, ela tem dificuldade de entender. A religiosidade, ela está presa na letra, ela está presa no dogma, em livros. E deixa eu te dizer, o verbo não se tornou um livro, o verbo se tornou uma pessoa. Um livro você lê, uma lei você sabe, uma pessoa você conhece. Você só pode testemunhar de algo, não simplesmente que você leu, que você aprendeu, mas quando nós falamos de Jesus, quando nós olhamos e sabemos que a palavra, ela veio e se tornou uma pessoa, ela se tornou carne. Mas a religião sabe muito da letra, mas conhece muito pouco da pessoa. Quando eu vi aqui hoje pela manhã o nosso irmão ministrando e falando dessa experiência com o Espírito Santo, irmãos, eu nasci dentro de uma igreja batista, cresci dentro de uma igreja batista, me formei num seminário batista, casei numa igreja batista, sou pastor da primeira igreja batista há 21 anos. Ninguém é perfeito, irmãos. Tem coisa que a gente escolhe, mas tem coisa que escolhe a gente, não é? E eu nasci e cresci dentro de um sistema em que nunca me falaram da pessoa bendita do Espírito Santo, de poder dançar com Ele. Foi muito doido aqui, eu quase me desviei. Porque eu não sei como é que eu não sei como é que o coração do Carlito aguenta às vezes, porque assim, é desesperador para nós. Eu pensei que ele ia sair num tango assim, né? Mas a lenta foi mais suave para nós. Mas quando a gente escuta de alguém dizendo: o Espírito Santo conduz a gente numa dança, que o Espírito Santo é o amigo, aleluia. Eu cresci ouvindo sobre Jesus, sobre o Pai, mas nunca me pregaram e falaram do Espírito Santo. Mas hoje eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Um dia eu fui além de um livro, eu fui além de uma doutrina, eu fui além do dogma, para a glória e honra do Senhor Jesus. Sabe quando você encontra algo, você conhece algo?
Mas o Nicodemos, irmãos, ele está tão blindado pela religião, pela religiosidade. E a gente prega do cego Bartimeu. O Bartimeu é um cego. E quando ele sabe que Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, Jesus diz: se você beber da água que eu te der, você não tem mais sede. E ela diz: então me dá dessa água. Ela já tinha tido 6 relacionamentos, tinha tido 5 maridos, estava no 6º, não era marido. E Jesus se revela para ela, e ela diz: o Senhor é profeta. Jesus diz: não vai se adorar nem em Jerusalém, nesse monte, a hora já chegou, é a hora dos verdadeiros adoradores. Ela entende, diga aleluia. E ela sai correndo, vai para a cidade e diz: vocês têm que conhecer o cara, ele é o profeta, ele contou minha vida. Ela se torna uma apóstola. Agora, olha para o Nicodemos, irmãos. O Nicodemos está ouvindo de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Nicodemos, ele está tendo um encontro com Jesus, e Jesus está revelando coisas tão tremendas que nos arrepiam até hoje. O Nicodemos não se ajoelha, o Nicodemos não tem uma lágrima, ele não se arrepende, ele não diz: tem misericórdia de mim, eu quero sair das trevas da religião, eu quero gritar para todo mundo, eu quero luz. Mas ele não se converte, ele não se torna discípulo, ele não conta para ninguém. Nicodemos é citado na última vez que João fala dele, nós vamos ler no final. E vai dizer que José de Arimateia foi um discípulo secreto de Jesus. Mas não diz que Nicodemos foi. Não diz. Ele não consegue abrir mão do seu farisaísmo, do seu status quo, da sua posição. Jesus estava ali, o vento estava soprando, ele podia nascer para algo novo, extraordinário, ele podia ver o que nunca tinha visto, ele podia pisar o sobrenatural. Jesus estava dizendo: o Espírito, ele sopra onde quer, Nicodemos. Se você nascer do Espírito, Nicodemos, você vai viver o que nunca viveu. Mas Nicodemos não toma uma postura. Sabe o que me dá um santo desespero, irmãos? É quando a gente está num ambiente onde o vento está soprando, aonde o espírito da profecia, a presença é palpável, e tem alguns que ainda são aqueles crentes cientistas. Pensa numa raça de pesquisadores, são pastores. É verdade. Nós nos reunimos era todo mês, agora cada 2 meses a gente se reúne. Eu moro num sítio, bem no interior aqui de São Paulo, eu moro em Junquerópolis. E já há mais de 3 anos nós nos reunimos. Há 2 semanas atrás reunimos com 120 pastores, vem de todo lugar do Brasil. E nós passamos 3 dias orando e jejuando numa mata, e na verdade é um bambuzal gigante. E Deus construiu uma catedral de bambu para nós. E nós passamos 3 dias só pastores e pastoras, orando, jejuando e compartilhando uns com os outros. Tem sido um tempo maravilhoso. E algum tempo atrás um pastor, bem teólogo mesmo, ele defendeu a tese de mestrado dele, que os dons espirituais tinham cessado. Era cessacionista, que esse tempo, esse negócio de língua estranha, aquelas coisas bem, vocês sabem o que eu estou falando. E ele foi para o bambu. E no bambu assim tem uns caras muito doidos, muito chapados assim. Porque tem gente que é assim, tem gente que bebe de gole, tem gente que pula no rio, não é? Tem uns caras que pega... Verdade, irmão, tem gente que parece que vive bêbado no espírito. O cara já sai de manhã, cheque na suquema, né? Tem gente que vive chapado, cara, né? E lá no bambu tem assim, tem uns caras que se ninguém ora por ele, o cara cai sozinho.
cara se joga. É assim, é loucura. E agora você imagina o cara assim, mestre mesmo assim, mestre na lei, teólogo. E o cara foi lá. Mas foi tão legal que a gente estava numa vigília assim, e ele chegou com muita humildade e disse: olha, eu queria sentir o que esses caras estão sentindo. Porque levanta, cai de novo. Para falar a verdade para vocês, eu nem acredito nisso. Para mim é um transe coletivo. Muita esquizofrenia gospel num lugar só. Mas eu vejo que vocês são felizes. Eu vejo que a igreja de vocês estão rompendo e a minha está morrendo. Eu queria sentir isso também. Eu queria que vocês orassem para Deus ter misericórdia e quebrar isso de mim. Ah, irmãos, um coração quebrantado Deus não resiste. Pensa num baixinho assim, ó, pequenininho, sabe? Olhinho verde assim. Não vou falar a denominação por questão de ética, irmãos. Batista, né? A gente se reuniu e nós começamos a orar. Vocês sabem como é que é. O que o povo gosta? De ver o trem pegar fogo. Então a oração é assim: queima, queima. E aí tem aqueles profetas que pegam, não tem os caras que pegam arco, e os caras falam flecha de fogo. Doidura, doidura. Eu tenho alguns parceiros de bambu. O que sabe do que eu estou falando? A glória de Deus veio assim, e o fogo pegou, mas pegou. Esse pastor, para a glória de Deus, irmãos, se levantou falando em outras línguas, cheio do Espírito Santo. Já alugou, hoje a igreja já é no clube da cidade, rompeu. É um homem apaixonado pelo Espírito Santo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós somos que nem Nicodemos. Irmãos, não era o Carlito nem o pastor Jetro, era Jesus dizendo: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você já imaginou isso? Jesus aqui dizendo: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Oh, Nicodemos ouviu isso e ele não reagiu. Oh, aleluia. Nicodemos não se posicionou. Agora, vamos virar uma página. Vamos para um outro fariseu. Porque para ser líder de uma sinagoga tinha que ser fariseu. E agora, João não cita ele, mas Mateus, Marcos e Lucas cita. E Marcos e Lucas citam o nome, é Jairo. Vamos ler rapidão, senão meu tempo não dá. Lucas 8:40. Lucas 8:40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Olha que diferente, irmãos. Implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Olha aqui para mim. Este homem, o Jairo, um fariseu igual Nicodemos, chefe de uma sinagoga. Esse homem, movido por um santo desespero, depois que ele busca recursos de todos os lados, e ele luta com todas as forças, ele se entrega e ele diz: eu vou atrás de Jesus. Ele não suporta mais ver a sua filha doente, ele se rende. Ele sabe que a sua religião, que a sua posição, a sua autoridade, riqueza, nada disso resolveu e vai resolver o problema. Então Jairo é o contrário de Nicodemos. Nicodemos vai de noite,
Jairo vai de dia, Nicodemos vai escondido. Jairo, no meio da multidão. Vocês sabem o que é um judeu se prostrar diante de um homem? Um fariseu prostrado diante de um homem. Ele prostra, adora Jesus e diz: a minha filha está morrendo, está à beira da morte. Por favor, vamos até a minha casa e o Senhor cura ela. Nicodemos, ele não toma uma posição, o Jairo toma. O Jairo se humilha, se dobra, adora, se prostra, se humilha, ele suplica, ele implora, e Jesus vai. E nós sabemos o final da história. O final da história é que Jesus entra na casa, o pessoal dá risada dele, daqui a pouco a gente chega aí. Jesus entra com Pedro, Tiago e João, Jairo, a esposa, diz: Talita cumi, menina, levante-se, a menina ressuscita. Jesus diz: alimenta ela, dá de comer. Então agora, depois dessa breve introdução, nós vamos aplicar o que isso tem a ver com a gente, pastor? Porque Nicodemos e a filha de Jairo, que todo mundo sabe. Mas o que eu queria que você percebesse e olhasse comigo, eu queria que você olhasse para a filha de Jairo como a figura da igreja. Eu queria que você olhasse para a filha de Jairo como uma igreja que é criança, como uma igreja infantil e imatura. Essa menina que adoeceu no meio do caminho e no final da jornada ela morre. E quando eu olho para a igreja brasileira, ela tem muito a ver com a filha de Jairo. Porque a igreja brasileira ainda é uma criança, em comparação com a igreja na Europa, com a igreja na Ásia. A igreja é criança. E é nítido, irmãos, é nítido. Essa menina tem 12 anos, 12 fala de governo. É nítido que, quando a gente olha para o Brasil, para a igreja, que no decorrer desses anos, a igreja cresceu, a igreja avançou. Na década de 80, 90, e nós entramos no ano 2000, e as células se multiplicaram, as igrejas se tornaram poderosas. Nós estamos na mídia, na televisão, no rádio, nós assumimos a política, nós saímos daquelas igrejinhas onde carregava a Bíblia de capa preta, rapadura debaixo do braço, de uma classe que não tinha significância nem notoriedade nenhuma, e a igreja ela foi como um fermento e avançou. Glória a Deus por isso, ela cresceu. Mas é verdade também que no meio desse caminho ela adoeceu. 12 anos, fala de um governo que foi se perdendo. E quando nós olhamos para as nossas denominações, todas as denominações, as que não ruíram, elas estão doentes. Não existe no Brasil uma denominação, não existe no Brasil, que não tenha vivido ou que esteja vivendo sérias dificuldades. Algumas estão agonizando e não sabem mais o que fazer para manter a sua estrutura. A igreja brasileira, que lotou estádios, que colocou milhões no Campo de Marte em São Paulo, essa igreja, irmãos, de alguma maneira, ela sofreu e está sofrendo. E agora, quando nós vivemos esse tempo pós-pandemia, eu atendo e pastoreio pastores há muitos anos.
lidero pastores. Eu nunca recebi tantos pastores que fecharam igrejas. Eu estava pregando na cidade de Cuiabá, só na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, a capital do Mato Grosso. Só na capital morreram mais de 140 pastores do Covid. Só numa cidade. No nosso meio batista, no Covid, nós perdemos mais de 500 pastores. Muitas igrejas fecharam as portas porque não podiam pagar os seus aluguéis, porque não podiam honrar os seus compromissos. Muitos pastores e muitas lideranças adoeceram e outras tombaram. E o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Eu olho para a igreja brasileira, e o que a igreja brasileira precisa é de uma paternidade, é de um Jairo, é de um pai, é de uma liderança que tenha humildade, que tenha coragem de romper com um sistema, de romper com uma cadeia religiosa que não pode mais trazer cura e que não pode mais levantar uma filha que está morta ou que está doente. Jairo representa uma liderança. Jairo, irmãos, ele representa um pastoreio. Jairo representa uma paternidade que olha e diz assim: do jeito que está não dá para continuar. Eu tentei de todo jeito, a minha filha está morrendo. Para onde você vai? Eu vou para Jesus. Eu vou buscar algo novo. Deus tem algo novo. Esse Jesus vai fazer alguma coisa. É uma liderança que vive esse santo desespero. E eu e você sabemos qual é o final da história. O final da história, irmãos, é o Jairo levando Jesus para casa. E quando Jesus chega, o que a multidão faz? Começa a dar risada. Porque Jesus diz assim: a menina não está morta. O que a multidão faz? Zomba. Todo mundo dá risada. Porque quando você volta para a tua... Escuta bem, quando você volta para a tua casa depois de uma conferência dessa, quando a gente volta para casa depois de um encontro, quando você volta para casa depois de uma revelação, de uma chapação, de você receber algo novo, quando você volta para a tua igreja e diz: olha, Deus me entregou algo, tem uma direção nova, Jesus está aqui, está entrando, vai ter vida, vai ressuscitar. Alguns vão zombar, alguns vão dizer: você ficou doido, levanta a sua mão direita para o céu. Eu quero liberar uma palavra para você: ninguém vai roubar aquilo que Deus entregou na tua vida esses dias. Você vai voltar para a tua casa, vai voltar para a tua igreja, e algo sobrenatural vai acontecer na tua liderança, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Toda vez que você decidir fazer algo que as pessoas não estão fazendo, alguém vai rir de você, alguém vai zombar de você. Porque é mais fácil ficar chorando o que morreu do que se levantar e profetizar a ressurreição. É muito mais difícil. Eu termino. João 19:38 é a última citação de João, de Nicodemos, e nós vamos ler juntos. João 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus,
mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado do Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Sabe, meus filhos, meus irmãos, o final da história de Nicodemos é cuidando do corpo morto de Jesus. O final da história de Nicodemos é tentando fazer parecer melhor, mais bonito, aquele corpo que estava morto. Nicodemos levou 34 quilos de especiarias. Eles enrolam num lençol de linho, porque eles querem fazer aquele corpo parecer melhor, mais cheiroso. Eles levam o corpo morto e colocam num sepulcro de rico, que era de José. Mas o corpo estava morto. E agora eu quero que você pense na igreja de Nicodemos, porque foi o corpo de Jesus que ele pegou. E o corpo de Cristo simboliza a igreja. Mas o final da história de Nicodemos é com uma igreja cheirosa, num sepulcro novo, que pode pintar de preto, colocar painel de LED. Pensa numa construção linda, mas o corpo estava morto. O linho era fino, a aparência era bonita, mas como a igreja de Laodiceia, você imagina o corpo de Jesus num túmulo de rico, mas sem vida. A igreja de Laodiceia era rica, se vestia de linho finíssimo, mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, porque tinham fechado para ele. A igreja de Jairo, ela termina com vida. Ela passa por problemas, ela passa pela enfermidade. Alguns anos atrás eu estava num tempo de jejum, e num determinado dia eu estava orando e pedindo para o Senhor curar algumas coisas na minha vida. E quando eu terminei aquele jejum, eu fui comer, eu não consegui comer. Sentei com a minha esposa, eu não consegui comer. E Deus me disse assim: eu quero que você continue o jejum. Você não vai comer agora, eu quero que você continue jejuando, só na água. Deus me disse assim: Jetro, eu não queria curar Lázaro, eu queria ressuscitar Lázaro. Eu não queria manifestar em Lázaro o poder da cura, eu queria manifestar em Lázaro o poder da ressurreição. O Espírito Santo disse assim: Jetro, existem coisas na tua vida que você está pedindo para eu curar há muito tempo. Existem coisas na igreja que você está pedindo para eu curar há muito tempo. Mas tem coisa, Jetro, que eu não quero curar, tem que morrer, porque eu quero ressuscitar. Quando a gente olha para a igreja de Jairo, essa menina, Jesus podia ter chegado lá, ou do caminho, como Jesus fez muitos outros milagres, Jesus podia ter dito: está curado agora. Por que Jesus, mesmo a menina estando morta, ele vai lá?
porque Jesus queria manifestar. Ela tinha 12 anos, fala de um governo, está falando da igreja. Às vezes a gente olha para algumas situações na igreja, a gente olha para coisas do nosso ministério, e a gente diz assim, eu não sei o que vai ser, já perdeu a vida, eu acho que melhor eu mudar de cidade. Você está me ouvindo, pastor? Eu sei o que eu estou pregando aqui essa tarde. Muitos vieram aqui e diz, não dá mais, não incomodas mais o mestre, para, já morreu, não, volta para casa, não dá mais. Essa tarde o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está dizendo para você, ainda que esteja morto, viverá. Deus quer manifestar no teu ministério, na tua vida, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Infelizmente, nós temos viajado em alguns países e alguns lugares no Brasil, e muitos ministérios e muitas igrejas, por causa de uma tradição, por causa de uma religiosidade, eles têm muitas coisas bonitas, muita tecnologia, se vestiram de muitas coisas, mas o corpo está morto. E eu sei que vocês entendem o que eu estou dizendo. Nicodemos perdeu a grande oportunidade da vida dele, porque ele não entendeu, e ele não se abriu para o vento do Espírito, e ele não quis nascer do Espírito. Ele nasceu da carne, mas ele não quis nascer para aquilo que Deus queria fazer. Hoje nós estamos terminando essa conferência, daqui a pouco nós vamos cear. A segunda vez que eu peguei Covid, eu achei que eu ia morrer. Muitos líderes da nossa igreja, que foram para o hospital junto comigo, 1 semana, 2 semanas depois, eles estavam mortos. O Covid não mexeu só com o meu físico. O Covid mexeu com a minha alma, com as minhas emoções. Eu fiquei extremamente abalado com a minha liderança que morreu, com os meus amigos, pessoas da minha mesa, da minha família. E depois que eu me recuperei daquilo, eu já estava morando no sítio, e aí apareceram alguns amigos de Jó, sabe? Os amigos de Jó, eles sempre vêm nessa hora. E os amigos de Jó, chegou um e falou assim, pastor Jetro, puxa o freio de mão, amigo. O senhor não precisa provar mais nada para ninguém. Fica de boa. As igrejas já estão aí, ó. O senhor já tem um colegiado, pastores que são melhores que o senhor. Cara, curte o sítio, fica de boa. Para com essa correria sua. O senhor tem que... Olha, o senhor não é mais criança não. Eu falei, gente, né? Mas vocês sabem que eu queria ouvir aquilo. Sabe quando você quer? Porque o meu coração era esse. Eu queria parar. Eu queria me aquietar. Eu estava que nem Josué dentro daquela tenda, que precisou Deus ir dizer, sai desse luto, Josué. Moisés morreu, mas você está vivo. E aí passou uma semana, veio outro. Jetro, para, cara. Curte. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Você já pregou demais. Já trabalhou muito. Agora só desfruta, só administra. Entendeu? Deixa o povo correr, fica só. E aí eu falei para minha esposa, falei, é Deus falando. É confirmação isso aí. Porque duas testemunhas, né? É Deus. Aí morreu uma irmã da nossa igreja, uma japonesa, não morreu de Covid não. E o filho dela é pastor, um japonês, pastor em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. E como a mãe dele era minha ovelha, ele veio para nós fazermos o culto, nós a sepultamos. Ele tem 2 filhas, um filho já grande. Eu falei, cara, vamos lá em casa almoçar lá e ter um tempo com a gente, eu sou muito amigo dele. E ele foi. E eu sei que ele, sabe aquele japonês chapado, profeta mesmo, daqueles do Labachúria mesmo.
Mas eu queria almoçar com ele assim, mas já tinha feito culto, fúnebre, sepultamento. Eu queria almoçar, dar um tempinho já e descansar. Mas ele falou: pastor, e onde que é o bambu aqui que vocês oram, os pastores? Eu falei: vamos lá. Aí foi eu, minha esposa, minha filha, ele, a esposa, os filhos. E a gente está descendo para o bambu e eu pensando, se fizer uma oração, esse negócio, esse cara não vai parar não. Porque vocês sabem como é que são esses profetas. E aí sabe quando você começa a evitar já o negócio, você não quer fazer um negócio ficar muito espiritual. Aí eu estou indo da minha casa assim no bambu, dá 30 metros, 30, 40 metros. Estamos descendo assim. Quando nós chegamos no bambu assim, veio um vento. E o bambu veio assim. Eu senti uma quentura assim, de baixo para cima, arrepiei. Mas eu fiquei bem quieto. Falei: eu vou ficar quieto. Falei: eu vou fazer de conta que não estou sentindo nada. Aí o japonês olhou para mim e disse assim: ô Jetro, ele está aqui, né? Eu falei: ele tá, cara. Ele tá. Ele falou: vamos orar então? Eu falei: vamos, nós somos crentes, né? Vamos orar. Quando nós começamos a orar, não foi um anjo, foi um Manaim. Foi muito forte aquilo. Sabe quando Deus vem e os anjos vêm? Um exército. Uma presença que era palpável assim. E a gente se dobrou. E Deus tomou o pastor Márcio Tanino, um cara maravilhoso. Tomou o Márcio e disse: Jetro, assim diz o Senhor. Vieram aqui e falaram para você: puxa o freio de mão. Para. Você não precisa provar nada para ninguém. Foi isso que falaram para você. E você gostou. Porque profeta, você sabe, profeta dá com as costas da mão assim. E eu estou lá. Né? Ele falou assim: agora olha o que Deus mandou. Ele falou: estou vendo um anjo. Ontem, quando a Joane falou que viu 2 anjos, a gente escandaliza com isso, né? Mas deixa eu te dizer, até uma jumenta viu anjo, viu? Então é melhor você começar a buscar e orar. Ai, meu Deus do céu. Falou: Jetro, olha, eu estou vendo um anjo. E ele olhou para mim e falou: é muito doido, cara. Porque o anjo está trazendo um motor nas mãos. E Deus manda te dizer que é um motor turbinado. Jetro, você não vai parar. Deus está te dando um motor turbinado. Jetro, se você corria, agora você vai voar. Ninguém vai segurar. Ninguém. Você sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui essa tarde? Por causa de uma promessa de Deus. É uma promessa, irmãos. Nós não podemos nos conformar. O choro pode durar uma noite, nós acabamos de cantar. A tua igreja pode ter passado por um tempo de morte, ou então pode ter passado por um tempo de dificuldade. Eu vim aqui profetizar na tua vida. Você vai viver o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural de Deus. A tua casa vai ser a casa de Jairo. A casa de Jairo vai ter festa. Jesus disse para Jairo: dá comida para essa menina. Você vai levar comida para aquela menina que está te esperando lá. Quantos recebem essa palavra?